E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, 5h52 da madrugada, sábado, dia 2 de julho de 2022. Vamos dar uma olhadinha aí como é que se encerrou aí a sexta-feira, né? Dia primeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui no S&P 500. O S&P 500 ele continua aqui nesse canal de baixa, ok? Não houve reversão aqui da tendência do S&P 500 de querer dar uma reagida e começar a subir. Isso, o S&P 500 simplesmente está refletindo o cenário econômico mundial e as notícias que estão vindo por aí. Ou seja, a gente vai ter aí a divulgação do relatório do PIB americano, o terceiro trimestre, e que já vai vir aí negativo, é o que indica aí, é que as informações que o pessoal está passando é que o PIB americano vai vir com dados negativos. Mais para frente também a gente tem a reunião do Fed aí em setembro, que também já está previsto aumento na taxa de juros. E tem também o agravante aí da crise com a Rússia, que está também se agravando, ou seja, o vírus, a pandemia ainda continua e isso está fazendo o que? Está fazendo o S&P 500 aí continuar ladeira abaixo, ok? E isso indica o que? Quanto mais o S&P 500 vai caindo, isso aí também está previsto o quê? Uma recessão, que na verdade a recessão lá nos Estados Unidos já existe, ok? Não é divulgada, mas quem mora lá nos Estados Unidos já diz que a recessão já existe. Então as perspectivas para o futuro não são nada boas, ok? Esse bear market aí provavelmente ele vai durar um bom tempo. Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin. Nós estamos aqui, ó, no gráfico mensal, tá? No gráfico mensal. Então vocês veem aí essa forte queda do Bitcoin. E aqui nós temos traçado aqui, ó, os suportes mais fortes do Bitcoin, né? Os suportes mais fortes. O Bitcoin, ele segue aí entre essa forte resistência aí dos 21, praticamente no 22. O Bitcoin não consegue romper essa resistência aí dos 22, 21, 900 e pouco, e ele se segura muito bem no suporte dos 17.630, ok? Mas do jeito que a coisa tá caminhando, tudo indica que ele vai romper esse suporte aí e vai descer ladeira abaixo, ok? E os suportes que forte que o Bitcoin tem aí pela frente, se ele descer ladeira abaixo, se ele romper a casa aí dos 17, ele vai bater lá nos 13, né? Ele vai continuar a sua jornada aí e vai bater lá nos 13. E se ele perder os 13, ele vai bater lá nos 10. Acredite se você quiser, tá? Ele vai bater lá nos 10. E se ele perder os 10, ele vai bater lá nos 6, na casa dos 6. 6.684. Isso, muita gente diz que isso é impossível. O Bitcoin bater 7 mil dólares e tal. Isso é possível sim, porque as perspectivas do cenário econômico mundial são totalmente negativas. Não há uma luz no fim do túnel para essa melhora. Ou seja, enquanto continuar esse conflito aí com a Rússia, né? Enquanto continuar esse conflito com a Rússia, onde tem vários países aí, as maiores economias estão envolvidas, a coisa vai ficar preta, porque na verdade a questão da pandemia já não é tanto problema com relação à economia. A gente já estava até voltando, o mercado já estava até voltando ao normal, né? Com o controle da pandemia. Aí entrou esse conflito com a Rússia, aí a coisa fugiu do controle. Enquanto
a OTAN, os Estados Unidos continuar batendo de frente com a Rússia, não há perspectiva de melhora. E parece que esses países aí, essas grandes economias, eles estão ali definitivamente querendo continuar esse conflito. Só que quem paga o pato somos nós, o povo, sabe? Somos nós, o povo. Eu acho que, tipo assim, o que a Rússia está fazendo tá errado? Tudo bem, tá errado. Agora eu falo, pergunto para você, é o momento de se enfrentar a Rússia? Haja visto que a gente estava se recuperando de uma pandemia, é justo querer colocar o mundo inteiro em risco numa questão que poderia ser resolvida mais para frente? O ideal seria o quê? Pô, nós não temos condições de bater de frente com a Rússia agora. Então, o que, que é o certo a fazer? Né? Tem que se pensar no povo e eles não estão pensando no povo. Ou seja, se a gente for bater de frente com a Rússia, o maior prejudicado vai ser o povo. Poxa vida, deixa a Rússia conquistar o território ucraniano. Vamos se recuperar da pandemia, vamos acumular forças e depois a gente tenta resolver a questão da Ucrânia, ok? Mas não, mal o mundo saiu da pandemia, estava lá se recuperando. O Putin não foi nada trouxa, ele viu a oportunidade, ele viu que os países estavam enfraquecidos pela pandemia. Na verdade, ele deve ter achado que, em virtude disso, era o momento certo dele invadir a Ucrânia, que os outros países não iam querer bater de frente com ele, que eu acho que seria o mais inteligente a fazer, ok? Mas, infelizmente, as grandes potências, a OTAN, os Estados Unidos, pensam diferente, ok? Eles pensaram diferente e resolveram bater de frente com a Rússia. Mas nessa brincadeira aí, quem está perdendo não é a Rússia. A Rússia, na verdade, está até se beneficiando com tudo isso. Por que a Rússia está se beneficiando? Porque a Rússia tem como parceira econômica lá a China, ok? A Rússia continua vendendo seu petróleo lá para a China, a Rússia continua fazendo negociações com a China e os outros países, Estados Unidos e as outras grandes economias, Alemanha, Inglaterra, estão entrando numa recessão. Estão entrando numa recessão, estão se enfraquecendo economicamente, estão se enfraquecendo politicamente. Então, para vocês verem, né? Para vocês verem como esses grandes líderes mundiais aí, não, às vezes a gente faz uma visão deles como se eles fossem pessoas super preparadas, se fossem como se fossem o suprassumo do ser humano, pessoas hiper qualificadas, mas que na verdade não são. Ou seja, eles estão pensando no povo ucraniano, mas, mas estão esquecendo do resto do mundo, ok? Estão se esquecendo do resto do mundo. Então, não há perspectiva de melhora com essas pessoas tendo essa mentalidade, ok? Não há esperança de melhora. E aqui no Brasil, ok? Aqui no Brasil a coisa vai ficar pior. Por quê? Porque nós estamos em ano de eleição. Nós estamos em ano de eleição. O Bolsonaro, ele vai se candidatar à reeleição. Então, com certeza, ele deve estar fazendo de tudo para segurar a bucha, ok? Para que essa recessão não bata agora aqui no Brasil, porque isso aí politicamente enfraquece ele. Então ele deve estar ali manipulando, controlando
para que essa recessão não bata forte, apesar que, né, mesmo ele tentando ter esse controle, não consegue evitar o aumento dos combustíveis e não consegue aumentar aí o aumento aí dos alimentos, ok? Mas quando a eleição acabar, camarada, quando o ano que vem o novo presidente assumir aí o poder, vocês podem ter certeza, o boleto vai vir para pagar. As coisas vão piorar, porque o presidente já foi eleito, ele não tem mais nada o que segurar, e o que tiver de ele simplesmente vai abrir a comporta, ele vai abrir a comporta e vai vir aí só coisas negativas pra gente. Não há nenhuma perspectiva de que venha coisas boas aí pela frente, ok? Então até o final do ano aí, a gente por enquanto tá de boa, mas quando virar o ano, camarada, se prepara que a conta, o boleto vai vir para pagar. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal aí, dê um like aí. Vamos dar uma força aí pro meu canal, pô.